Já parou para pensar em como funciona um forno de micro-ondas? Fique ligado que na aula de hoje você fica sabendo. Roda a vinheta! Salve, salve galerinha! Estamos de volta, dessa vez para falar sobre geometria molecular. O que é isso? É o formato que as moléculas têm. Vamos começar pelos casos mais simples. O caso que tem exatamente molécula muito pequenininha, com apenas 2 átomos, que é o caso do H2. É o caso também do HCl. Repara que nesses 2 casos temos apenas 2 átomos envolvidos. E aí qual é a geometria que eles fazem? H2, H-H. HCl, H-Cl. Repara que nesses 2 casos, independente se os átomos são iguais ou diferentes, a geometria dela ficou numa única linha. A geometria é dita como linear. E se a molécula tiver 3 átomos, hein? Que é o caso do CO2. Repara que você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. CO2 é um carbono rodeado por 2 oxigênios. Carbono faz 4 ligações, 2 para cada lado. E aí, se você analisar, vai direto no átomo central. Carbono, grupo 14, grupo 4A, tem 4 elétrons na última camada. 1, 2, 3 e 4. Não sobrou nenhum elétron no átomo central. Então você não tem nenhuma repulsão. A geometria continua sendo linear. Cuidado com a água, porque a água também tem apenas 3 átomos. Mais uma vez, coloca o central aí. Oxigênio rodeado por 2 hidrogênios. Oxigênio que faz 2 ligações, uma para cada lado. Teoricamente, você imaginaria também que a geometria seria igual a do CO2, uma geometria linear. O problema é que no átomo central, que é o oxigênio, tem elétrons sobrando. Dá uma olhada. Ele é do grupo 16, família 6A. Tem 6 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repara que sobrou elétron no átomo central. E pelo fato de ter sobrado elétron, vai acontecer uma repulsão. O elétron vai ter repulsão com o elétron, fazendo essas ligações serem distorcidas, formando um certo ângulo aí, que no caso da água é de 104,5 graus. Nesse caso, temos a geometria chamada de angular, que é a geometria da água. 4 átomos envolvidos, que é o caso do BF3. Vai no central, boro, rodeado por 1, por 2 e por 3 flúor. Se você analisar, aqui o ângulo envolvido entre cada ligação dessa é de 120. 120, 120, 120, dando um total de 360. Não, mas eu estou preocupado com a geometria. Amigão, se você analisar, o flúor, cada flúor desse, se você imaginar um traço aí, na verdade é um triângulo. Um triângulo no plano do quadro. Geometria trigonal plana. Ainda com 4 átomos, temos o NH3, a amônia. Mas a amônia em especial, dá uma olhadinha, um nitrogênio com 1, 2 e 3 hidrogênios. Mas fica com uma geometria um pouquinho diferente. Já sei, deve ser o átomo central, deve ter par de elétrons sobrando. No caso, o nitrogênio tem. Grupo 15, família 5A, 5 elétrons na última camada. 1, 2 e 3 envolvidos em ligação, sobrando ainda um par de elétrons lá em cima. Foi esse par de elétrons que fez uma repulsão com essas ligações de hidrogênio, deixando uma geometria famosa da amônia, que é a geometria piramidal. O ângulo envolvido aqui não é de 120, igual no BF3. O ângulo em especial aqui é de 107 graus. Mas o mais importante não é ficar esperto no ângulo, e sim no nome da geometria. Geometria do NH3 piramidal. Fechando a nossa bateria de geometria, surge uma molécula famosa, o metano, CH4, que a gente está acostumado a desenhar em forma de cruz. O problema é que esse desenho dá uma traída na gente quando a gente vai analisar o ângulo, porque dessa forma dá a ideia que o ângulo é reto, um ângulo de 90 graus. Mas lá na química orgânica, você já aprendeu que um caso desse forma uma geometria famosa, a geometria tetraédrica. Então, sai esse desenho, coloca um tetraedro de verdade. É esse desenho que surge pra gente, onde o ângulo não é de 90, ele é maior do que 90. Experimentalmente, 109 e 28. Esse é o ângulo do metano, é o ângulo de um tetraedro. Agora que você já sabe tudo da geometria, é hora de olhar para o composto e dizer se ele é polar ou apolar. Volta comigo. H2. H-H. Entenda que esse tracinho é um par de elétrons que está sendo compartilhado na nossa ligação covalente. Na verdade, é uma nuvem eletrônica que está entre cada hidrogênio. Nesse caso,
Cada hidrogênio tem uma eletronegatividade de 2,1. Como são iguais, tem a mesma força de atração. Por isso essa nuvem fica de maneira homogênea ali, não criando assim polaridade. Então o que a gente percebe é que essa ligação aqui é uma ligação covalente apolar. Não tem polos criados. E como essa molécula é feita de apenas uma ligação, se a ligação é apolar, a molécula como um todo também é apolar. Já no HCl, temos uma cena um pouquinho diferente. Hidrogênio, 2,1 de eletronegatividade. E o cloro, valendo 3. Repara que o cloro é mais forte que o hidrogênio, então a tendência é ele puxar os elétrons com mais força. E quando ele puxa com mais força, essa nuvem sofre uma distorção. Olha o formato dela. Ela é mais próxima do cloro do que do hidrogênio. Sendo assim, criamos uma polaridade na molécula. O cloro fica com uma carga parcial negativa, porque puxou os elétrons com mais força para ele, e o hidrogênio com uma carguinha parcial positiva. Repara que essa ligação ela é covalente polar. E como a molécula é feita de uma ligação polar, automaticamente a molécula como um todo também será polar. Então, resumidamente, H2 é apolar e o HCl polar. Vamos agora no CO2. Quando você analisa carbono com oxigênio. Carbono 2,5. Oxigênio, eletronegatividade de 3,5. Oxigênio mais forte, puxa a nuvem eletrônica para perto dele, ficando com uma carguinha negativa. Já o carbono, positivo. Então já percebeu que essa ligação é covalente polar. Mas espera aí, do outro lado também tem oxigênio com carbono. Então acontece o fenômeno igualzinho. O oxigênio puxa os elétrons para perto dele, carga negativa nele. E o carbono com mais uma carguinha positiva. É outra ligação polar. Então a pergunta que eu te faço, quando você olha para dentro do CO2, existe polaridade? A resposta é sim. A polaridade entre o carbono e o oxigênio. Mas e a molécula num todo, hein? A molécula num todo é resultado do somatório de todos os vetores criados ali. No caso, são dois vetores de mesmo tamanho, com sentidos totalmente opostos. Quando você somar esses dois, vai dar uma resultante igual a 0. Eles vão se anular. Então, a molécula num todo, ela é chamada de apolar. Então, cuidado, amigão. Dentro do CO2 existe polaridade, mas o CO2 como um todo é uma molécula apolar. Algo parecido acontece com a água, a molécula famosa. Olhando rapidinho, entre o oxigênio e o hidrogênio, o oxigênio é mais forte? Puxa os elétrons, criou um vetor. Com outro hidrogênio, puxa de novo, criou outro vetor. Então existe polaridade dentro da água. E ela num todo, hein? Somatório dos vetores, Nesse caso, os vetores têm até o mesmo tamanho, porém não têm sentidos opostos. Então eles não irão se anular. Então a resultante aqui é diferente de 0. Então essa molécula como um todo é uma molécula polar. Tá com medo? Tá na dúvida? Calma que o Silvio Prade te ajuda. Olha um esqueminha super prático que a gente consegue descobrir de maneira rápida se a molécula é polar ou apolar. CO2, Olhei direto para o átomo central, no caso o carbono. Não sobrou par de elétrons. A molécula é apolar. Já na água, o elemento central é o oxigênio. E a gente viu que sobrava par de elétrons nele. E como consequência, ficou polar. Então o esquema é esse. Toda vez que os ligantes são iguais, você deve olhar para o átomo central. Sobrando par de elétrons, a molécula fica polar e quando não sobrar, ela é apolar. Quer ver? Olha mais um aí. BF3. Os ligantes são iguais, no caso flúor. Vai no boro. Grupo 13, família 3A, ele tem 1, 2 e 3 elétrons. Não sobrou par de elétrons. Já pode falar que a molécula é apolar. Vai na amônia, NH3. A gente tinha visto que no nitrogênio sobrava par de elétrons. Então já pode falar que a amônia é polar. Fecha a tampa aí, metano, CH4. Carbono, que é do grupo 14, família 4A, 4 elétrons. 1, 2, 3 e 4. Não sobrou par de elétrons, então o metano é apolar. Cuidado que esse esqueminha é muito bom, mas ele só é válido se os ligantes forem iguais. No caso, se ele for muito covarde na prova e soltar um ligante diferente, você tem que analisar devagarinho, hein? Que é o caso do cloroformo. Dá uma olhada na estrutura dele. Repara que tem um carbono preso a 4 ligantes. Porém, os 4 ligantes não são iguais. É um hidrogênio e 3 cloros. E aí você não vai usar esse macetinho de olhar para o átomo central. Vai na raiz dos vetores.
Os vetores se anulando, apolar. Se eles não se anularem, polar. E o que a gente já percebe rápido aqui é que tem um hidrogênio que não vai conseguir ser anulado pelo outro cloro, porque os vetores terão tamanhos diferentes. Então já podemos imaginar que aqui será uma resultante diferente de zero. Portanto, o cloroformo é um composto polar. Mas espera aí, e aquela história de como funciona um forno de micro-ondas, hein? Amigão, o lance é o seguinte: um forno micro-ondas emite radiação eletromagnética, capaz de fazer a vibração entre as moléculas aumentar, levando assim a um aumento do número de colisões, fazendo o sistema ganhar calor. Mas espera aí, o que tem a ver com os alimentos isso, hein? Tem a ver o seguinte: esse fenômeno ele é muito marcante para moléculas que são polares, que é o caso da água. E a água está presente em vários alimentos. Então o alimento ele consegue ser esquentado com muita facilidade num forno de micro-ondas. Agora que você já sabe tudo sobre a geometria e polaridade dos compostos, bata no peito e grita assim: eu sou o Química Nota 10. Fique ligado, até a próxima aí. Valeu!